Igreja do Bairro versus a Igreja do Reino. É uma série de mensagens, queridos. Eu sei que você já tem se visto. Será que você é um membro de uma igreja local, apenas com uma mentalidade de bairro, ou você tem a mentalidade dos discípulos de Jesus? Olha que legal o texto de hoje. Fala assim, Lucas capítulo 9, verso 23. Então ele disse a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Hoje eu quero falar sobre o envolvimento espiritual. Afinal de contas, os membros de uma igreja de bairro, eles podem participar mais como consumidores, buscando conforto, respostas para suas questões pessoais e um lugar para se conectar socialmente, fazer um network. Essa é a mentalidade de um membro de uma igreja de bairro. Esse consumo por programações de uma igreja. Olha, hoje é a terça da vitória, a quarta da fé, a quinta da prosperidade. Talvez esses membros de uma igreja de bairro, eles estejam tão distantes dos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus estão dispostos a se sacrificar. Negam-se a si mesmo para seguir a Cristo. Encaram a vida cristã como uma missão contínua e não como uma prática religiosa apenas. Os discípulos de Jesus, eles entendem que o negue-se, olha que engraçado, Mateus 11, 28, Jesus chama para aquela grande comunidade, ele fala assim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim. Isso ele fala para todos, ele fala para mim, ele fala para você. A primeira parte da nossa caminhada com Jesus é ir até Jesus. Só que agora, em Lucas 9, 23, ele não está falando com toda a comunidade. Ele não está falando com a multidão dos discípulos. Ele está falando com os discípulos. E ele vai dizer o seguinte, se alguém quiser vir após mim. O Mateus 11, 28 é vinde até mim. Mas agora, para se tornar um discípulo, é vinde após mim. E olha a condicionante do vinde após mim. Para aqueles que são discípulos de Jesus, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, exige uma renúncia, exige uma entrega maior. Ser um discípulo de Jesus é não estar focado nas programações locais. A gente constantemente é chamado a nos dilatarmos, a olharmos o próximo, a negarmos coisas que nós gostamos. Será que você não tem sido chamado por Jesus para ser um discípulo dele? Uma discípula? O que Jesus tem pedido para você? Qual o seu envolvimento espiritual? Há um texto de Efésios, capítulo 4, verso 17, que diz assim, não vivam como vivem os gentios, que têm o pensamento fútil. Paulo está exortando a igreja de Éfeso, dizendo, igreja, vocês são discípulos de Jesus. Então o pensamento de vocês deve ser como ele falou para a igreja de Colosso, pensem nas coisas do alto, pensem em coisas mais elevadas, pensem em coisas mais espirituais. Qual tem sido o seu envolvimento espiritual como discípulo de Jesus? Você tem cumprido um rito indo de culto em culto ou você tem se sacrificado? Sua vida tem sido uma vida de sacrifício, de entrega, de renúncias. Pensa comigo, se Jesus te chamasse hoje, ele diria para você, vinde a mim? Ou ele diria para você, vinde após mim? Que Deus possa, de alguma forma, te encorajar a sacrificar algo, a renunciar a algo, a ter uma vida mais voltada para as coisas do Senhor. Deus abençoe você, sua casa, tenha um ótimo dia.